seriam difíceis, eu tenho certeza que esses tempos vão ser realmente tempos brutais. Então esse é o nosso desafio hoje. É vivermos nesse mundo, nesse contexto. E ele passa a descrever como seriam os homens. E esses são os desafios que nós temos que travar hoje. Porque os desafios sempre fizeram parte da história da igreja. Davi, ele teve que enfrentar Golias. Noé, ele teve que, construir uma arca. Paulo teve que disseminar o evangelho. Lutero teve que fazer a reforma da igreja que estava vivendo uma época de escassez espiritual. Será que nós estamos, vencendo esses desafios nos dias de hoje? E eu vejo 3 desafios que a igreja precisa enfrentar nos dias de hoje. São 3 crises que a igreja precisa enfrentar nos dias de hoje, olhando para esse texto. Ele diz no verso 2: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Irmãos, ele qualifica aqui, ele usa pelo menos 18 termos para qualificar como seriam os homens nos últimos dias. E esse primeiro desafio que nós temos que enfrentar é a maior das crises. A maior crise do Brasil, ela não é política, ela não é econômica. A maior crise do Brasil hoje, ela não é baseada na falta de recursos, mas sim baseada na inconsistência de caráter. A maior das crises que a igreja precisa enfrentar hoje, ela não está do lado de fora do homem, ela está dentro do homem. O maior desafio hoje que a igreja precisa enfrentar é a crise moral. Hoje nós vivemos em um mundo em que os valores são invertidos. Por isso que ele fala que os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, e aí a lista segue. E eu pergunto, será que o apóstolo Paulo errou? Eu creio que não. O problema todo é causado num foco errado do amor. O amor, ele não está mais direcionado a Deus. O homem voltou esse amor para si mesmo. O cerne de todo problema está no coração do homem. Porque nós temos 3 coisas. Nós temos Deus, nós temos as pessoas e nós temos as coisas. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós devemos adorar a Deus, nós devemos amar as pessoas e nós devemos usar as coisas. E hoje nós estamos deixando Deus de lado, nós estamos usando as pessoas e estamos amando as coisas. Todo o problema é por causa de um foco errado do amor. E de fato hoje nós vivemos num mundo egocêntrico, num mundo em que o orgulho tem desfilado pelas ruas e a gente tem visto tanta maldade. Não é só aqui em Natal, em Brasília, no Brasil todo, no mundo como um todo. E essa é uma crise que nós precisamos vencer. Nós precisamos verdadeiramente adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Porque o resultado disso é que nós estamos vivendo num mundo cheio de orgulho, em que a criatura tem se tornado o Criador. O ser humano se tornou o próprio Deus. E nós temos visto tantas coisas ruins aí acontecendo. Ele chega a falar aqui que no verso 4, as pessoas serão mais amigas dos eleitos do que amigas de Deus. As pessoas vão amar mais as obras da carne do que a Deus. Nós precisamos vencer essa crise moral. E como eu venço isso, pastor Guilherme? Seja honesto. Sabe, se você faz um contrato, cumpra com a sua obrigação. Ame a Deus acima de todas as coisas.
A Bíblia está falando que você não pode ter deleites, mas ele está falando que as pessoas estão amando os deleites mais do que a Deus. Nós precisamos ser íntegros de coração, retos. As pessoas precisam olhar para nós e ver um referencial de bom cidadão, de bom cristão. Porque hoje nós, infelizmente, no meio evangélico, estamos vendo um momento em que nós estamos perdendo a credibilidade. Porque essa falta de moral muitas vezes tem entrado dentro das igrejas. A segunda crise e o segundo desafio que eu vejo nesse texto que a igreja precisa enfrentar é a crise familiar. No verso 2 ele diz no final que os homens serão desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios. No verso 3 ele diz, sem afeição natural. O apóstolo Paulo ele olha para o século 21 e ele escreve e ele enxerga a derrocada da família. Essa apostasia da fé leva à destruição da família. Filhos que não honram seus pais e pais que não honram seus filhos. Uma geração de filhos ingratos que não sabem reconhecer aquilo que seus pais fizeram por eles. E a situação no nosso país nada mais é do que o reflexo daquilo que tem acontecido nas famílias. Há uma quebra do sentimento mais primitivo do homem. Eu ainda não tenho, se meu filho ainda não nasceu, mas eu acho que aquilo que talvez seja mais primitivo é o amor de um pai e de uma mãe por um filho. E hoje é costume você ligar a televisão e você ver pai matando filho e filho matando seus pais. Acontecendo aquilo que Jesus já havia dito em Mateus 10. Que os filhos entregarão à morte os seus pais e os pais entregarão à morte os seus filhos. Nós temos visto hoje a derrocada da família. E esse sem afeição natural aqui, algumas versões traduzem sem amor à família. As pessoas vão perder esse vínculo mais primitivo, mais intrínseco ao homem. A pessoa vai perder esse afeto natural que é amar o seu filho, que é amar o seu pai. E nós estamos vendo a destruição da família. E como que eu faço para vencer esse desafio, irmãos? Olha, se você é pai, educa os seus filhos no caminho do Senhor. Se você é filho, não deixa de honrar os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Sabe, restaura a sua casa, restaura a sua família. Sabe, não se deixa levar por esse mar de iniquidade. Não se deixa levar por o mundo que tem acabado com as famílias, você não precisa acabar com a sua. Nós precisamos vencer essa segunda crise. O terceiro desafio que eu vejo aqui nesse texto está no verso de número 5. Ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Nós temos a crise moral, nós temos a crise familiar e nós temos um terceiro desafio que a igreja precisa vencer, que é a crise de fé. Apesar disso tudo, as pessoas serão religiosas. Só que as pessoas terão uma religiosidade vazia. As pessoas terão aparência de religiosas, terão aparência de piedade, mas a eficácia da piedade não vão estar nelas. São pessoas que ao mesmo tempo que são religiosas, elas são rebeldes. O apóstolo Paulo, ele olha e ele enxerga no século 21 a igreja sendo desafiada por um evangelho místico, um evangelho baseado em crendices, um evangelho supersticioso. Tanto que ele fala que, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. E eu fiquei curioso para saber quem era Janes e Jambres. Se você procurar na Bíblia é a única citação que é feita a Janes e Jambres. Mas segundo a tradição, Jane e Jambres eram os mágicos do Egito que se opuseram a Moisés, imitando tudo aquilo que ele fazia. Vocês lembram, quando Arão jogou a sua vara e ela se transformou numa serpente, o que os mágicos do Egito fizeram? Jogaram também as suas varas e se transformaram em cobras.
Mas aquela serpente de Arão foi lá e comeu as cobras daqueles mágicos. Veio a primeira praga, as águas do Nilo foram transformadas em sangue. A Bíblia diz que eles conseguiram reproduzir. Surgiu a segunda praga, a praga de sapos. Eles também conseguiram reproduzir. Somente a terceira praga, que foi a praga de piolhos, eles não conseguiram reproduzir. Mas a Bíblia fala que eles, conseguiram fazer muita coisa. Porque Satanás, ele é imitador e ele falsifica tudo aquilo que Deus faz. E o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e ele enxerga o evangelho místico sendo pregado, sendo, mostrado dentro das igrejas. E eu pergunto para você, será que isso tem acontecido nos dias de hoje? Será que nós temos visto um evangelho místico sendo pregado dentro das igrejas? Será que nós temos visto hoje um evangelho cheio de misticismos e de crendices dentro da igreja? Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, ele acertou, porque ele, influenciado pelo Espírito Santo, ele enxergou e viu a realidade da igreja. Não se deixe enganar. Nem tudo que reluz é ouro. Nós não precisamos ficar correndo atrás de milagres e nós não precisamos fazer do milagre o nosso culto. Eu não sou contra milagres, eu acredito nos milagres, mas eu quero o Deus do milagre, eu quero buscar a Deus, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, porque eu sei que se eu servindo ao Deus da bênção, a bênção de Deus e o milagre de Deus vem a reboque. Nós precisamos buscar a Deus com inteireza de coração. Então são esses os desafios que a igreja precisa travar. Mas como o GPS, ele nos diz aonde nós estamos. Mas ele também nos diz o caminho que nós devemos seguir. E aqui nesse texto eu também vejo 3 orientações que o apóstolo Paulo nos dá para a igreja no século 21. A primeira orientação que ele nos dá está aí no verso 5. Ele diz, no final do verso 5, tu, porém, destes, afasta-te. Eu quero te dizer que você não deve ter nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. A orientação de Deus é que nós não devemos ter intimidade com essas pessoas que são profanas. Nós devemos estabelecer, um marco e falar assim, olha, eu sou servo do Senhor e eu não faço isso, eu não negocio os meus princípios. O apóstolo Paulo está falando assim, olha a igreja do século 21, olha a igreja dos últimos dias. Vocês precisam se afastar destes homens. Essa é a primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá. A segunda orientação que ele nos dá, ele diz aí, está no verso 10, que é tenha bons referenciais, siga pessoas verdadeiras. Ele diz, tu, porém, tem observado a minha doutrina. Ele está falando, olha, Timóteo, eu sou um referencial para você. Você, igreja do século 21, vocês precisam ter bons líderes, bons referenciais. Porque a Bíblia sempre trabalha com referenciais. Moisés, ele foi um referencial para Josué. Jesus foi um referencial para os seus discípulos. E Paulo foi um referencial para Timóteo. Num tempo de crises, como eu falei, é importante você seguir os líderes espirituais certos. E ele nos dá 5 características que eu vou passar brevemente, que um bom líder espiritual deve ter. Está aqui no verso 10. A primeira dela é que sua vida é aberta para todos. A vida de Paulo, ele está falando, olha Timóteo, eu sou um referencial para você. E com isso ele está dizendo assim, olha, igreja do século 21, você vai precisar ter bons referenciais.
E a primeira característica que um bom referencial deve ter é que sua vida deve ser aberta de todos. A vida de Paulo era um livro aberto. Ele não mentia que ele era um perseguidor da igreja, mas que depois ele se converteu e se tornou um perseguido. Eu vou dizer para você, na minha opinião, a maior pregação de Paulo não está nas suas epístolas. A maior pregação de Paulo não é 1 Coríntios capítulo 13. Para mim, a maior pregação de Paulo é a pregação da sua vida, porque ele não se esconde atrás de declarações extravagantes, motivacionais, porque ele vivia e a vida dele era um livro aberto e ele foi capaz de morrer pregando o evangelho porque ele cria nele. A primeira característica que um bom referencial deve ter na sua vida é que sua vida deve ser um livro aberto. A segunda característica é que eles devem pregar a palavra. Ele fala, tu, porém, tem observado a minha doutrina. Paulo, ele ensinava sobre Cristo. E ele pregava sobre Cristo. E eu quero te dizer que por mais carismático que seja, por mais carismática que seja a mensagem, por mais eloquente que seja uma pregação, por mais, sabe, que você escuta e aquilo agrada os seus ouvidos, se não for a pregação da palavra, sabe, se afasta, não vale a pena. Você precisa buscar, sabe, lugares onde a palavra de Deus, ela é pregada. Os líderes espirituais verdadeiros, eles pregam a palavra. A terceira característica é que eles vivem a palavra. Ele diz, tu tens observado a minha doutrina, vírgula, o meu procedimento. O apóstolo Paulo não era daquele tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele era aquele que pregava algo e ele vivia aquilo que ele pregava. A sua história de vida corroborava a mensagem que ele professava. Ele não era um popstar. Ele pregava sobre a vida de cruz e vivia uma vida de cruz. Porque ele vivia a palavra. Talvez você seja um referencial na sua casa. Talvez você seja um pai, uma mãe. Eu quero te dizer que você é um referencial para o seu filho. Nesse momento de tanta crise, de tantos problemas, de tanta violência, é importante que você seja um referencial para o seu filho. E seu filho, ele tem que enxergar isso em você. Você que vai apresentar Cristo para os seus filhos. Você que vai pregar a palavra para os seus filhos. E muitas vezes a gente até fala, só que muitas vezes a gente não vive aquilo que prega dentro de casa. E Deus manda te dizer, olha, seja um pregador da palavra dentro da sua casa, mas também seja alguém que viva a palavra. A quarta característica que um bom referencial deve ter é que o propósito de suas vidas é glorificar a Deus. Ele diz, o apóstolo Paulo, mas em nada tenho minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O objetivo da vida dele era glorificar a Deus. Um bom referencial, o projeto de vida dele é glorificar a Deus. Se ele é um trabalho, se ele trabalha e tem uma empresa ou é um profissional autônomo, eu não sei, mas tudo que ele faz é para a glória de Deus. Um bom referencial, ele glorifica a Deus com a sua vida. E a quinta e última característica que um bom referencial deve ter é que eles são capazes de sofrer pelo Evangelho. Ele diz no verso 11, as minhas perseguições e aflições, as quais sofri em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições eu suportei, e de todas o Senhor me livrou. Ele não pediu para os outros sofrerem por ele. Ele mesmo, sabe, ele foi capaz de sofrer pelo Evangelho.
Ele entregou a vida dele pelo Evangelho. E ele foi tão usado por Deus que até hoje nós somos abençoados pela vida do apóstolo Paulo. Então, quais são as orientações que ele nos dá aqui nesse texto? Primeira coisa é nos afastarmos. A segunda orientação que ele nos dá para a igreja nos dias de hoje é que nós tenhamos bons referenciais. E a terceira e última instrução que ele nos dá está aí no verso 14. Ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. A terceira orientação do apóstolo Paulo para a igreja nos dias de hoje é que nós devemos ser constantes na palavra de Deus. Porque a única maneira de desbaratar as mentiras do diabo é através da palavra de Deus. Nos últimos dias vai haver tanta dissimulação e imitação da palavra de Deus, que só tendo conhecimento da palavra de Deus, você vai conseguir discernir o que é certo do que é errado. Ele está falando assim: olha, Timóteo, você era pequeno, você foi instruído na palavra de Deus, mas é necessário que você seja constante na palavra de Deus. Você precisa ser firme na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é útil para o ensino do que é certo, para repreender o que é errado, para corrigir, para educar na justiça, porque a palavra de Deus ela nos completa para o serviço. A palavra de Deus, e o próprio texto diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ou seja, em tempo de trevas, quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, a igreja no século 21, ela vai saber aquilo que ela precisa fazer. Mas é importante que nós sejamos guiados por essa bússola, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ser constantes na palavra de Deus. Talvez você tenha se afastado da palavra de Deus. Você não tem vivido a palavra de Deus. Deus te fala hoje, Jesus, Ele te fala, o Espírito Santo fala para você nessa noite com amor. Seja constante na palavra do Senhor. E assim Ele nos dá as orientações daquilo que precisamos fazer. Eu me lembro muito de uma passagem que Jesus pregava ali no final do Sermão da Montanha. Diante disso que eu ministrei, Jesus ele fala de duas casas. Ele fala de uma casa que é firmada na areia, mas aquela casa ela acaba diante das crises que afligem aquela casa, por não estar firmada na palavra, o que acontece? Ela cai. Mas ele fala de uma segunda casa, que estava firmada na rocha. E vem a crise moral, vem a crise religiosa, familiar, e dão sobre aquela casa. Mas aquela casa estava firmada na rocha. E diz a palavra de Deus: se desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. O Salmo de número 2, o Salmo de 1, continua no verso 2. Fala que bem-aventurado o varão que não se assenta no conselho, no verso 1, que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e diz no verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. Diante de todas as lutas e de todas as dificuldades, Deus manda te dizer, olha, permanece, porque nós vamos prosperarmos, porque a casa que é firmada na rocha. Pode ter o contexto de crise que for, ela não cai. O apóstolo Paulo ele termina falando algo que eu acho tremendo, no verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e
e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ele começa falando de um mundo de crises no verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas ele termina falando de algo tremendo. Que em meio ao mundo de crises, haverá homens perfeitos, homens maduros em Deus, que vão ser capazes de vencer toda a artimanha do inimigo. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para a igreja. Eu espero que os irmãos tenham recebido de coração. Amém? Queria orar por você. Queria que você curvasse a sua cabeça.